Bom, vamos mergulhar direto nisso. É simplesmente fascinante pensar que existe uma metrópole super vibrante, daquelas que não param, quase que totalmente abraçada por uma imensa muralha natural de montanhas gigantescas, né? Hoje a gente vai fazer uma verdadeira jornada sensorial por Santiago, no Chile. Pensa numa exploração visual de um lugar onde o ritmo acelerado da cidade grande dá de cara com a força bruta e imponente da natureza. Através das cenas e relatos que vamos analisar aqui, vai ficar super claro que a gente não está falando de um destino comum, sabe? É uma metrópole que respira vida, cultura e, claro, uns cenários de cair o queixo. Então bora desvendar juntos cada camada desse lugar intrigante. E para começar, vamos nos situar no mapa. Olhando para a América do Sul, a gente logo destaca aquele pedacinho de terra longo e bem estreitinho lá na costa oeste. Só de ver um aviãozinho apontando para lá já dá aquela vontade imediata de fazer as malas, não dá? Pois é, a gente está falando do Chile e mais especificamente da capital, Santiago. Essa posição no globo já entrega o jogo e mostra aquele isolamento geográfico maravilhoso, que no fim das contas é o que molda toda a identidade única do país inteiro. Seção 1. Localização e paisagem. A majestade dos Andes. Olha só, as cores e a imensidão desse lugar capturam a nossa atenção na hora. É um nascer do sol que literalmente banha a cidade inteira em tons de dourado e laranja. Mas, vamos ser sinceros, o que realmente rouba a cena no horizonte é aquela cadeia colossal de montanhas lá no fundo. Dá pra ver direitinho como a cidade vai se espalhando pelo vale, super densa, vibrante, mas que ao mesmo tempo parece quase minúscula, né, diante dos picos gigantes da cordilheira. É como se fosse um verdadeiro anfiteatro natural abraçando e definindo completamente o desenho de Santiago. E tem uma frase que resume perfeitamente esse cenário. Uma cidade vibrante, cercada pela imponência da Cordilheira dos Andes. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é imponência. Porque não é só uma montanha qualquer lá longe. É, de fato, uma muralha de pedra formidável. E é ela quem dita o clima, a luz e até aquela sensação única de espaço para quem está caminhando pelas ruas lá embaixo. Seção 2. O coração de Santiago. Uma cidade de charme e cultura. E descendo um pouco o olhar, a gente se depara com um baita contraste. De um lado, a modernidade extrema daquele arranha-céu imenso, todo de vidro, o famoso Costanera Center, refletindo aquele céu azulzão. Mas a grande sacada de olhar a cidade de perto está ali no primeiro plano. Os galhos carregados de flores roxas super delicadas criam uma moldura orgânica, quase poética, para esse gigante de vidro e aço. É a prova viva de que o avanço arquitetônico e a beleza natural simplesmente conseguem conviver em perfeita harmonia nos parques e nas ruas de lá. O ponto crucial, na verdade, é o que a experiência ao nível da rua realmente tem a oferecer. Os relatos de quem vai pra lá destacam coisas muito claras. Olha só, ruas super limpas que dão aquela vontade de fazer longas caminhadas, uma arquitetura toda charmosa que mistura o lado histórico com o ultramoderno, uma atmosfera super acolhedora e, claro, cultura e sabores únicos explodindo a cada esquina. Isso transforma qualquer passeio despretensioso a pé numa verdadeira jornada de descobertas. E é justamente essa vibe urbana e acolhedora que vira o refúgio perfeito depois de um dia inteiro explorando a natureza selvagem da região. Aí quando a noite cai, a energia de Santiago muda completamente de tom. Logo no crepúsculo, o horizonte acende como se fosse uma pintura viva, super dinâmica. Vendo essas rodovias iluminadas cortando a cidade como se fossem artérias brilhantes, além dos contornos dos prédios contrastando com as montanhas escuras lá atrás, a gente percebe que o vigor da metrópole não diminui nem um pouco. Ele só se transforma. É literalmente uma tela urbana que não para de pulsar sob o céu noturno. Vamos para a seção 3. Acima das nuvens. Aventuras nas montanhas aguardam. Sabe, a proximidade da montanha com a cidade é um negócio quase real e com certeza é um dos aspectos que mais surpreendem. Você tem prédios residenciais altos, quarteirões super modernos e logo ali atrás deles despontam esses picos branquinhos cobertos de neve. É aquele lembrete visual constante, né, de que a natureza selvagem e a alta altitude estão literalmente no quintal de casa. Esse contraste maluco entre os tijolos aquecidos pelo sol e o gelo das montanhas traz uma riqueza visual que, olha, é difícil achar igual. E agora, a seção 4. Os sabores do Chile, gostos e paisagens inesquecíveis. Para entender o Chile de verdade, a gente precisa falar de duas coisas bem diferentes. De um lado você tem aquela mega estrutura vermelha de madeira do resort Vale Nevado, encravada no meio da rocha, cercada por neve e nuvens, que é o símbolo puro da adrenalina e dos esportes radicais nas alturas. Mas aí do outro lado tem aquele alinhamento todo perfeitinho dos barris de carvalho numa adega tradicional. Isso já traz uma vibe totalmente oposta, de tranquilidade, luxo e daquela paciência que só viticultura tem. É exatamente essa dualidade, a adrenalina da montanha contra a sofisticação super acolhedora do vinho local, que faz com que qualquer roteiro por lá seja uma experiência muito mais fascinante.
E para amarrar tudo isso que a gente viu, nada melhor do que voltar para as palavras do próprio texto. Entre taças de vinho e paisagens inesquecíveis. É simplesmente o resumo perfeito da ópera. A verdadeira mágica do lugar não está só nas montanhas gigantes ou nos arranha-céus, mas sim nesse equilíbrio bem fino, sabe? Aquele momento de relaxar e contemplar com uma taça na mão, logo depois de vivenciar a grandiosidade inesquecível da natureza lá fora. Santiago tem esse poder de encantar a gente de um jeito muito forte, justamente nesses pequenos detalhes. Bom, depois de a gente viajar do mapa até os picos nevados, de ver as ruas cheias de flores, até sentir o clima de uma adega, diante de tanta coisa incrível para os sentidos, fica a pergunta no ar. Qual experiência em Santiago vai ser a grande inspiração para a próxima aventura? Seja encarando o frio lá no alto ou curtindo o calor das ruas e os sabores da cidade, essa mistura toda é um convite aberto para quem ama explorar. Valeu demais por acompanhar essa nossa análise visual de hoje. Um abraço e até a próxima!